Olá, bom dia com muita alegria. Tudo bem, minha galera do coração? Como que vocês estão? Eu, a Rizomar, bom dia, como sempre, sempre de bem com a vida, apesar de todos os obstáculos. Eu costumo dizer que é importante a gente ter a atitude, o jeito, a forma especial da água. Perceberam como que é a água? Ela vai ali dentro do rio, vai, chega, tem uma pedra enorme. Sabe o que aquela água faz? Ela contorna ao redor daquele obstáculo e segue o seu rumo. De igual modo, também nós precisamos ser desta forma. Então, para o dia de hoje, se você tiver alguma dificuldade, aprenda a confiar, a contornar, a ter equilíbrio e a ser uma pessoa determinada. Tá bem assim? Muito bem. Vamos lá então para o nosso primeiro texto de hoje. Gente, olha que especial. Diz o seguinte: Deus vai te surpreender. Basta você esperar, acreditar e querer. Nada é assim do acaso, né? Nada é sem querer. Não, eu tenho que querer, eu tenho que acreditar, eu não posso desistir, que eu tenho um Deus, Criador dos céus e da terra, e que Ele vai me surpreender em determinado momento. Aquilo que eu estava pedindo, Ele me surpreendeu. Gente, é algo inédito o como esse Deus trabalha. Não chega atrasado, não esquece, e faz tudo no momento exato. Olha esse outro texto aqui que diz o seguinte: quando não imaginamos, você nem está ali pensando, nem está imaginando, Deus se surpreende e nos mostra que Ele é Senhor, até mesmo dos pequenos detalhes. Esse é o nosso Deus. E eu, a Rizomar do Bom Dia, desejo a você um excelente dia. E aquela pergunta maravilhosa: você já é inscrita aqui no meu canal? Ainda não? Vocês precisam fazer como os mais de 900 inscritos no canal. Vem pra cá, se inscreva no nosso canal, dá aquele like que é muito importante, deixa um comentário, fale lá alguma coisa. Eu quero agradecer aos meus inscritos no canal, sempre dando a passadinha ali, deixa um coraçãozinho, respondo também, e sempre tem aqueles queridos que deixam sempre um recado especial. Para vocês, um super abraço. E para todos que estão inscritos aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, vem, se inscreve, dá um like, aciona o sininho para você receber as nossas notificações. E se você gostar, manda o link para que outras pessoas estejam aqui conosco. Tá bem? Muito bem, sem mais delongas, vamos à nossa ilustração de hoje. A nossa ilustração conta a história de um rapaz muito simples, muito humilde. Nasceu numa família muito pobre, sem muitos recursos financeiros, mas ele decidiu atravessar então o oceano e ir para um outro país, tentar a vida e poder ajudar o pai e a mãe. Olha que sonho! A história conta que ele foi para um outro país. Chegando naquele país, e a despedida? E para deixar o pai e a mãe para trás? Mas abraçou a mãe, o pai, falou: olha, eu vou lá para tentar o melhor, eu vou poder ajudar vocês. E foi aquela história. Chegando naquele novo país, enfrentou a adaptação, a barreira, né, a dificuldade da língua, porque era um idioma diferente. E com todas aquelas dificuldades, aqueles obstáculos, ele não desistiu. Sabe aquela pessoa que você traz para ela uma solução, ela vem com, por exemplo, ela vai te contando as dificuldades. E quando você traz uma solução, ela te traz outro problema e ela nunca vê a solução? Não era o caso desse rapaz. Porque ele via as dificuldades, ele via o problema, mas ele não focava no problema, e sim na solução. Diz que ele foi se adaptando, foi muito difícil, a saudade do pai, da mãe, mas ele continuou firme de maneira muito especial. E, gente, olha que coisa fofa, a cada salário que ele recebia, ele pegava metade e mandava para o pai e para a mãe. A mãe, nossa, aquele coração apertado, o pai de igual modo,
Mas o filho estava sempre ali honrando o compromisso. E todos os meses, com muita dificuldade, ele mandava dinheiro para ajudar o pai e a mãe. Ele não contava para o pai e para a mãe as coisas difíceis que ele passou ali naquele novo país para não deixar os pais preocupados, né? Certa feita, isso já tinha passado longos anos agora, tá? Ele já estava ali já há um tempo. Diz a história que ele conseguiu um novo trabalho como prestador de serviço e ele fazia entregas das encomendas. Era um rapaz muito dedicado e as pessoas gostavam dele. Só que aquele trabalho não era um trabalho assim fixo, não era um trabalho assim registrado, né, com carteira assinada, nada. Mas ele não perdia, estava sempre ali firme e forte. Um determinado dia, alguém deve estar observando ele. Um determinado dia, ele chegou na empresa e aí falaram para ele: olha, hoje tem um ajudante, vai ter um ajudante para te dar uma força aí, porque tem muitas encomendas hoje. Ele ficou feliz, agradeceu, né? Porque agora tinha um ajudante. E agora sai ele naquela van, naquela carrinha, naquela van, para fazer as entregas. Ele e o ajudante. O ajudante sempre ali muito silencioso, tal, mas bem prestativo. Não tinha tanta habilidade, e ele foi ajudando o rapaz. Olha, você faz assim, você me ajuda dessa forma. E foi conversando. Ao longo do dia, aquele ajudante começou a ver que aquele rapaz era muito diferente. Era muito dedicado, se esforçava pela empresa. Ele viu assim bastante coisa boa naquele rapaz. E aí chegou um momento no horário do almoço que agora os dois começaram a conversar. Aquele rapaz abriu o coração para aquele ajudante. E aí ele contou: eu já estou há 15 anos longe do meu país, longe da minha mãe e do meu pai, e nunca mais voltei. Mas todos os meses eu amo demais o meu pai e a minha mãe. Todos os meses eu mando o dinheirinho que eu consigo. Eu queria muito conseguir um emprego, né, fixo, que pudesse me dar um registro na carteira, me passasse mais segurança, que eu pudesse ter férias. Muitas vezes eu trabalho sem... Se eu disparar para ter férias, eu não recebo. Eu não ajudo meu pai e minha mãe. E começou a contar muita coisa. Terminaram o almoço, saíram para fazer as entregas e terminou aquele dia. Na sexta-feira, passou aquela semana, o ajudante todos os dias com ele. Na sexta-feira, ele chegou na empresa, aí tinha um comunicado. Falaram para ele: olha, o dono da empresa está te chamando. Gente, caiu o semblante do rapaz. Ele falou: pronto, vou ser mandado embora. Quem vai ser de mim agora? Meu Deus, eu preciso tanto ajudar meus pais. E começou a passar assim aquele filme na cabeça dele. Ele entrou. Quando ele entrou na sala, ele só conhecia o gerente da empresa, ele não conhecia o dono. Quando ele abriu a porta, adivinha quem era o dono? Era o ajudante, que durante toda aquela semana passou ajudando ele. E durante toda aquela semana, ele continuou com a mesma postura, sem reclamar, determinado, corajoso. E aí então aquele dono da empresa apertou a mão dele e falou: parabéns, você é muito especial. A partir de hoje, você vai ter um salário, a sua carteira registrada. E olha, tá aqui, pegou então uma passagem, comprou uma passagem para ele poder rever os pais. Que alegria! Preste bem atenção. Deus sempre vai te surpreender. Basta você esperar, acreditar e querer. É isso que Deus quer fazer para cada um de nós no dia de hoje. Aprenda a confiar, a acreditar. Deus tem o melhor. Pare de focar no problema. Veja a solução. E a nossa solução para tudo é Ele, o grande Deus. Eu finalizo dizendo: a impaciência gera decepção, mas a confiança em Deus gera muita alegria. Que você seja alegre na confiança de que existe um Deus que te vê e que te abençoa de maneira especial, ok? Um beijo, minha galerinha, e eu volto na próxima terça-feira. Tchau, tchau, gente.